Olá, tudo bem? Agora nós iremos trabalhar conjuntos numéricos. Acompanhe aqui essa questão. Os conjuntos numéricos, eles foram surgindo de acordo com as necessidades. Você tem o conjunto dos números naturais. E quais são os números naturais? Foram aqueles que apareceram para representar as quantidades 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Olha, a gente diz que os naturais ele é fechado em relação à adição e à multiplicação. O que vem a ser isso, Rui? Fechado em relação à adição e à multiplicação. É a seguinte: sempre que a gente soma dois números naturais, dá um número natural. E sempre que a gente multiplica dois números naturais, dá um número natural. Então a gente diz que ele é fechado em relação à adição e à multiplicação. E a subtração seria não. Por quê? Porque quando a gente faz, por exemplo, 10 menos 2 dá 8, que é um número natural. Mas quando a gente faz 8 menos 10 dá menos 2, que não é um número natural. Então, só em relação a essas duas operações, a adição e a multiplicação. Agora vê, nós temos agora o conjunto dos números o quê? Inteiros, representados pela letra Z. Quando falamos inteiros, damos margem para os números negativos. Então, os inteiros têm um bloco negativo, tem o zero e tem o quê? Os positivos. Que operações eu posso fazer entre dois inteiros que vai dar um inteiro? A adição, a multiplicação e agora a novidade é a subtração. Por que a subtração? Pela presença de números negativos. E agora nós vamos ter aqui um outro conjunto que contém esse conjunto dos números inteiros, que é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Os racionais são aqueles números que podem ser expressos como o quociente de dois inteiros. A é um número inteiro e B é um número inteiro não nulo. Olha, quando a gente coloca um asterisco no conjunto numérico, a gente está excluindo o zero. Por quê, Rui? Porque não existe divisão por zero. O asterisco quer dizer que tirou o elemento zero, o elemento ali nulo, o elemento nulo. Então, que operações agora nós podemos fazer entre no conjunto dos números racionais, que sempre vai dar um racional? Ou seja, ele é fechado em relação a que operações? Em relação à adição, em relação à multiplicação, em relação à subtração e em relação à divisão. Então, o conjunto dos números racionais, ele é fechado em relação a essas quatro operações. A soma, a subtração, a multiplicação e a divisão de racionais vai dar sempre racionais. Aí agora, os racionais, lembra que são aqueles números que podem ser expressos na forma de fração. Por exemplo, 2 é um racional? Sim, porque é 2 sobre 1. Então, ele é um número racional. O número, por exemplo, 0,3 é racional porque é 3 sobre 10. Então, ele é um número que racional. Racional são aqueles que podem ser expressos como quociente de dois inteiros. O numerador é um número racional inteiro qualquer e o denominador inteiro não nulo, porque não existe divisão por zero. Aí, os números que não podem ser expressos na forma de fração estão aqui, ó. A parte é um conjunto, inclusive, disjunto desse. Esse é o conjunto dos números irracionais. Os irracionais, ele não tem nada em comum, viu, com os racionais. Não existe nenhum número, nenhum elemento em comum com os irracionais. Um exemplo de irracional
são aqueles números que têm raízes quadradas, cúbicas, qualquer raiz que não é exata. Ela produz uma dízima não periódica e vai ser um número irracional. E a união desses dois conjuntos, nós temos aqui o conjunto dos números reais. Lembra que os reais, ele representa a união dos racionais com os irracionais. Esses são os reais. Reais é o que, galera? Reforça aí. É a união dos racionais com os irracionais. Se a gente for olhar aqui em termos da relação de inclusão é aquela que está contido, é ser subconjunto. Nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais, não esquece, os naturais, a gente pode dizer que esse conjunto dos números naturais, ele está contido, né? Ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, que por sua vez é subconjunto dos números racionais, que por sua vez é subconjunto dos números reais. Então eu posso escrever assim, ó. Eu posso dizer que n naturais está contido nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais, que por sua vez está contido nos reais. Então, essa é a relação de inclusão. Então, nessa primeira afirmação, o conjunto dos números naturais é subconjunto dos inteiros? Sim, todo natural é inteiro. O dos naturais é subconjunto dos racionais? Sim, todo natural é inteiro e todo inteiro é racional. O conjunto dos naturais é subconjunto dos irracionais? Não. Irracionais não é racional e todo natural é racional. Então, apenas as afirmações 1 e 2 são verdadeiras, ok?